Olá, tudo bem com você? Como você está? Eu estou magnificamente bem. E você sabe por que eu estou falando que estou magnificamente bem? Se não sabe, assiste o nosso outro vídeo que nós falamos na semana passada. E a gente já vai falar sobre isso, mas é muito bom, é excelente ter você aqui de novo conosco para poder aprender e compartilhar algo sobre o nosso conhecimento. E hoje nós vamos falar sobre o poder das declarações. Se no vídeo passado você entendeu sobre o poder das palavras, imagina hoje sobre o poder das declarações. E eu acredito sim que você vai se surpreender hoje com aquilo que nós vamos falar. E na outra semana, essa é a série de 4 que nós estamos trabalhando, então na primeira semana nós trabalhamos sobre o rapport e as 5 linguagens do amor. Na semana passada trabalhamos o poder das palavras, hoje vamos trabalhar o poder das declarações e semana que vem tem algo super especial para você também. Mas por que tudo isso? Qual é o intuito de tudo isso? O intuito é para melhorar cada vez mais os nossos relacionamentos. Não importa qual relacionamento. O relacionamento que você quiser, quer seja na sua família, quer seja no trabalho, quer seja o relacionamento com os seus filhos e, quem sabe, até o relacionamento consigo mesmo. Então, hoje, como você já ouviu, vamos falar sobre declaração, o poder da declaração. Agora pensa comigo, primeiro, o que é uma declaração? A declaração é um anúncio forte. E eu já vou pôr o meu chapéu aqui, porque já vem conteúdo aí, já vem dica para vocês, e quando a gente coloca o chapéu é para vocês ficarem mais atentos, porque vem dica muito legal por aí. Aqui a gente já começa então a entender muitas coisas. E vamos lá. O que é uma declaração? É um anúncio. É um anúncio de forte sentimento de realização. Isso é uma declaração. E a declaração, ela tem um grande poder, porque ela cria uma realidade. Ela é dotada de força, é dotada de autoridade. Então, tem duas coisas que uma declaração tem. Ela tem força e tem autoridade. E nós vamos entender isso no decorrer desse momento que você vai ficar aqui comigo. A declaração, se você parar para pensar, ela modifica o mundo. Opa! Mas como assim uma declaração modifica o mundo? É verdade. Pensa um pouquinho comigo. Olha historicamente as declarações que nós temos. Nós temos a Declaração da Independência. Nós temos a Declaração da Abolição da Escravatura. Nós temos a Declaração dos Direitos Humanos. E essas declarações, elas têm sim o poder de movimentar o mundo, de movimentar a história. Por quê? Porque é um anúncio claro, é um anúncio direto de algo que você deseja empreender, de algo que você vai realizar. E isso é muito importante na sua vida e na minha vida, quando nós sabemos e aprendemos a trabalhar com as declarações. Porque declarar é afirmar algo de uma forma muito forte e com autoridade, algo sobre si mesmo ou algo sobre o outro ou até mesmo de uma situação. Aí muitas vezes eu já me perguntei, mas qual é a diferença de uma declaração para uma afirmação? Porque parecem coisas muito semelhantes, declaração, afirmação, mas não é. E agora eu vou falar com você nessa câmera aqui, ó. Agora é nessa aqui. Eu vou te explicar aqui nessa câmera o que é uma afirmação. E presta atenção no que eu vou te colocar agora. A afirmação, ela diz respeito ao tempo presente ou ao passado. E ela descreve algo que aconteceu no passado ou algo que está acontecendo agora. Isso é uma afirmação. Então, a afirmação tem a ver com algo que aconteceu no passado ou algo que está acontecendo no presente e ela descreve isso que está acontecendo. Então, é uma palavra passiva. Agora, voltando aqui, eu vou falar para você sobre a declaração. Qual é a diferença da declaração? A declaração, ela se relaciona com o que nós desejamos obter, ou seja, fazer
e ser no futuro. Mas, no entanto, como se isso já tivesse sido realizado, com a força dessa realização. Entendeu a diferença? Uma está falando sobre o passado e o presente numa voz passiva, sobre algo que acontece ou aconteceu. Isso é afirmação. A declaração é algo que eu desejo, algo que está no futuro, mas com uma intenção de realização. Algo que está para acontecer, algo que eu desejo, mas nessa força da realização. E isso estabelece relações extremamente poderosas, de uma causa e efeito. E isso tem uma palavra ativa e não passiva como afirmação. Então, vamos parar um pouquinho aqui, para você pensar comigo. E como a gente, nos 25, você sabe que o nosso objetivo sempre é trabalhar de uma forma que você, com pequenas dicas, você fazendo isso constantemente, você consiga mudar o seu padrão, mudar aquilo que você deseja. Então eu vou te propor um desafio agora. Eu gostaria que nessa semana, até o nosso próximo encontro, em silêncio, mas sem julgamento, sem criticar os seus próprios pensamentos, eu gostaria que você fosse anotando as suas declarações, as declarações que você faz para si mesmo e as declarações também que você acaba fazendo para outras pessoas, ou até mesmo para situações. Tipo assim, olha, eu vou dar 4 exemplos aqui de declarações, tá? Você anota aí num papel, anota num celular, faz um caderninho de anotação, só para que você possa ter essa consciência daquilo que você tem pensado e até mesmo falado, tá ok? Então, alguns exemplos aqui, ó. Uma declaração: eu tenho plena confiança em mim. De repente, é algo que você normalmente fala. Ótimo, que legal, anota. Não julga, não critica, não quer analisar nada, simplesmente anota. Uma outra declaração: tudo o que eu ponho na cabeça eu consigo. Também é uma declaração. Uma outra declaração: eu não consigo fazer nada dar certo. Isso também é uma declaração. Eu não consigo fazer nada dar certo. Uma outra declaração: isso não é bom demais para ser verdade. Isso não é bom demais para mim. Olha só, isso também é uma declaração. Então, eu te desafio que nessa semana você faça uma listinha das declarações que você costuma fazer e que muitas vezes nem se dá conta de que está fazendo. E é muito legal, porque quando você começa a fazer isso, você começa a observar o padrão dos seus pensamentos. E aí você pode recorrer a outras lives que nós já fizemos, outros vídeos que nós já fizemos, e aí lembrar de outras informações preciosas que nós demos também. Então, fica aí para você. Agora lembre-se, a ação de fazer uma declaração, ela gera uma realidade. Ela vai gerar uma realidade. E a declaração, como a gente já falou alguns minutos atrás, o que ela faz? Ela movimenta o mundo. Vide as declarações que nós temos aí historicamente. Ela movimenta o mundo. E a pergunta que eu faço para você, uma reflexão agora: que mundo você está criando a partir das suas declarações? As declarações grandiosas, elas movimentam o mundo. Tá bom, ok. Agora a minha pergunta para você é: a partir das suas declarações, a partir das declarações que você faz, que mundo você está criando para você mesmo? Qual é o mundo que você está desenvolvendo e querendo para você mesmo? É um mundo de eu não consigo fazer nada dar certo? Ou é um outro mundo que tudo que eu ponho na cabeça eu consigo? Que tipo de declaração você faz e que tipo de mundo você está criando para você mesmo? E me permita aqui mais um pontinho de reflexão nesse momento. Como você tem se comportado com relação às declarações que você tem feito, nessa câmera agora, que você tem feito para a sua família, para os seus colegas de trabalho, ou para os seus funcionários, ou para os seus filhos?
qual é a declaração que você tem feito para essas pessoas. Porque lembra que a declaração ela é feita tanto para a minha vida, como também para a vida das outras pessoas, ou até mesmo de situações. Então, através das declarações que você tem feito, através das declarações que você tem proferido, que mundo você está criando? Que mundo você está vislumbrando? Pensa nisso, tá? Vou deixar aí essa reflexão em aberto para que você possa pensar e refletir sobre essas declarações. Vamos voltar aqui agora. Muito bom. Pense na seguinte questão agora. Vou te questionar de novo. O que te impede, o que impede você, né, e o que me impede de ter na vida as coisas que você quer? O que te impede de ter na vida as coisas que você quer? O que te limita de ter seus sonhos realizados? Vou repetir, tá? O que te impede de ter na vida as coisas que você quer? O que te impede de ter os seus sonhos realizados? É dinheiro? É tempo? É seu chefe? É a sua família? São as pessoas? O que te impede? Se você respondeu sim a qualquer uma dessas opções que eu dei, dinheiro, tempo, chefe, família, as pessoas, se você respondeu sim a qualquer uma dessas opções que eu dei, saiba que você está atribuindo ao externo algo para a sua vida. Só que o externo, o outro, você não tem controle. Então você está dando o poder ao outro em administrar algo no qual você não tem controle nenhum. Então você está pegando algo de fora e falando, é algo de fora que não permite que eu realize os meus sonhos. É algo de fora que não permite que eu faça isso ou aquilo. É pessoa tal que não me permite crescer no trabalho. É fulano de tal que emperra a minha vida. Mas espera um pouquinho. Isso está fora do seu controle, porque é o externo. E, para você entender um pouquinho aqui, como você pode virar a chave, como você pode mudar isso, a gente vai conversar agora sobre algo extremamente importante e a essência daquilo que nós vamos entender sobre as declarações. É como o nosso mundo interno, é como aquilo que está dentro pode influenciar o externo e não ao contrário. É como aquilo que está dentro de nós, os nossos pensamentos, eles podem influenciar então o externo. É como essas declarações, elas podem surgir internamente e com força e verdade para então influenciar o externo. E eu vou te explicar nesse momento, e é algo extremamente importante, sobre a mente consciente e a mente inconsciente. E aí você vai poder entender o porquê que as coisas acontecem também e o porquê que muitas vezes você coloca essa questão de colocar no outro uma limitação que na realidade o outro não tem nada a ver com isso. Está aqui dentro e aí a gente precisa trabalhar nisso. Então vamos começar com a mente consciente. Bom, a mente consciente é a nossa parte racional. É a nossa parte que tem a capacidade de analisar os fatos, de concluir como esses fatos vão fazer bem ou mal para você. Ele tem, a mente consciente tem a noção de tempo, tá? Então tem a noção do tempo, tem a capacidade de pensar, de analisar, de avaliar, de discriminar e de julgar. Você está assistindo agora, está me ouvindo, através da sua mente consciente.
Porque você está atento, está com noção de tempo, você está com a capacidade de avaliar se o que você está ouvindo está fazendo bem ou está fazendo mal para você, você tem a capacidade de pensar junto comigo, você tem a capacidade de analisar, você tem a capacidade de avaliar, de discriminar e de julgar. Então, a mente consciente, ela tem todas essas capacidades. E através dessas capacidades, existe uma função muito importante. Qual é? É de proteger você. A mente consciente, ela quer te proteger, porque essa é a razão da mente. Não é a primeira coisa que a gente fala assim, para que serve a mente? Aí a gente fala assim, para pensar. Mas ela serve de verdade, a essência dela é para te proteger. Ela te protege. Então, quando tem alguma situação de medo, ela aciona N gatilhos para que você seja protegido disso, você saia correndo se for alguma coisa física ou que você tenha reações no qual o sentido mesmo é para te proteger. E aí, o que vai acontecer? Ela vai analisar o que é verdade, a sua mente consciente, ela analisa o que é verdade. Se essa verdade que você está ouvindo, ou que você está vendo, ou que você está vivenciando, se essa verdade não vai te prejudicar, se não vai te prejudicar, ela deixa isso passar para o seu subconsciente. Agora, se aquilo que ela está vendo, aquilo que ela está ouvindo, ou aquilo que ela está vivenciando, ela entende que isso vai te prejudicar, ela retém isso, ela retém isso e aí ela começa conscientemente julgar essas situações para te proteger. Então a mente consciente ela funciona assim. Agora uma coisa extremamente importante. Presta atenção no que eu vou te falar. Vou falar nessa câmera aqui. A mente consciente, ela tem a capacidade limitada. Ela tem uma capacidade limitada de absorver e perceber o mundo real. Por que ela tem essa capacidade limitada de perceber e avaliar o mundo real? Porque ela tem alguns sentidos que são falhos e limitados, visto as ilusões de ótica. Eu quero que vocês olhem essa imagem agora que vai ser projetada. Pode passar para a câmera do meio aqui e se quiser pode me diminuir também. Vou deixar vocês olharem um pouquinho essa imagem. Vocês já olharam, já decifraram, já viram várias coisas e aí você quer ver mais coisas. Isso aqui é uma ilusão de ótica. O que é verdade? O que não é verdade? O que é verdade aqui, o que é certo, o que é errado aqui? Você está analisando isso pela sua mente consciente. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um senhor e uma senhora, dois velhos? Ou nós temos um homem tocando violão e uma moça segurando um vaso na cabeça? O que nós temos? As duas coisas? Olha só. E tem N, tem muitas outras imagens que causam essa ilusão de ótica. Então, quando eu falo para você que a mente consciente ela é limitada, ela tem uma capacidade limitada de absorver o mundo real, tá aí, ó. Essa é a capacidade limitada que ela tem de absorver o mundo real. Ela fica confusa. O que é verdade aqui? As duas coisas? Mas eu estou vendo um velho e estou vendo uma velha. Não, eu estou vendo dois jovens aí, um tocando violão e outro segurando o cesto. Estou vendo mais uma pessoa lá atrás. Estou vendo uma garrafa. É uma garrafa ou é um brinco? E assim por diante. Então, esses sentidos, eles são falhos, visto a essa ilusão de ótica. Então, mesmo te protegendo, que essa é a função da mente consciente, mesmo nos protegendo, porque eu também tenho uma mente consciente, ela pode atrapalhar muitas vezes, pois algumas informações e percepções que seriam úteis a você e poderiam te beneficiar, passam sem você perceber ou reter na sua mente consciente. Porque lembra de outra coisa que a gente falou já várias vezes, em muitos cursos que a gente já deu. Mapa não é território. Se você está vendo isso aqui,
você está vendo de uma forma, eu estou vendo de outra forma. Você está vendo branco, eu estou vendo assim. Então, aquilo que você vê é verdade para você, mas não é nem sempre verdade para o outro. Então, a mente consciente, ela faz isso, ok? Acho que deu, para a gente entender, e essa imagem aqui é extraordinária. Vamos deixá-la aqui atrás mesmo para a gente ir lembrando disso, Olha só, um velho e uma velha, um casal de jovens. Então, a mente consciente é o que faz isso com você. Muito bem. E agora a mente inconsciente. A mente inconsciente é totalmente ao contrário do nosso consciente. Ela não tem noção de tempo, ela é atemporal, ela não tem noção de tempo. Por isso que muitas vezes algo que aconteceu lá quando você era criança, você ainda consegue sentir o cheiro daquele bolo que a sua avó fazia quando você era criança. Você consegue sentir, eu consigo sentir o cheiro do bife acebolado que a minha avó fazia. Então, quando você sente o cheiro, isso já te remete, porque ela é atemporal. Ela é atemporal. Não é racional. Ela não raciocina, a sua mente inconsciente, e tampouco tem a capacidade de pensar, analisar, avaliar, discriminar e julgar o que é certo e errado. Olha só a mente inconsciente que todos temos. Quer que eu repita? Olha só, ela não tem noção do tempo, ela não é racional, tampouco tem a capacidade de pensar, analisar, avaliar e discriminar e julgar o que é certo e o que é errado. Tudo, e quando eu falo tudo, tudo é tudo mesmo, tudo o que é posto no nosso inconsciente é aceito por ele como verdade. Tudo o que é colocado no nosso inconsciente, ele vai aceitar isso como verdade. E uma informação importante aqui, até os 6 anos de idade, você já teve 6 anos, eu já tive 6 anos, nós temos aí crianças com 6 anos. Até os 6 anos de idade, o que predomina é a mente inconsciente. Ela predomina em sobreposição à mente consciente. Enquanto a mente consciente ela está se desenvolvendo, a mente inconsciente está ativa. Então, até os 6 anos de idade, a mente inconsciente ela se sobrepõe à mente consciente, porque a mente consciente ela está se formando ainda. E é por isso que nessa idade, até os 6 anos, nós acreditamos em Papai Noel, em Coelhinho da Páscoa, no bicho papão. Nós acreditamos nessas fantasias. Por quê? Porque os nossos pais ou algum parente contou para nós a existência deles. E nós acreditamos, porque a nossa mente inconsciente está muito mais ampla do que a nossa mente consciente, que ainda está em formação. Então, eu não tenho ainda a capacidade de julgar se isso é certo ou se é errado. Eu não tenho ainda a capacidade de julgar com 6 anos, 5 anos, 4 anos, se o Papai Noel existe ou não existe. Se alguém falou para mim que o Papai Noel existe, eu vou acreditar que o Papai Noel existe. Por quê? Porque essa informação está indo direto para a minha mente inconsciente. E olha que legal isso, mas olha também aquilo que isso pode causar. Então, tudo que nós escutamos, tudo aquilo que nós observamos, tudo que vivenciamos até essa idade, ela irá desenvolver as nossas crenças internas, os nossos paradigmas sobre dinheiro, sobre aparência, sobre as nossas capacidades, sobre tudo aquilo que é melhor. Aqui já dá para a gente pensar bastante, né? Já daria um outro estudo aqui para nós também. Já parou para pensar nisso? Tudo aquilo que nós proferimos para as crianças, tudo aquilo que nós falamos, isso vai para a mente inconsciente e isso vai criar uma sementinha ali dentro. Aquilo, qual é a relação que vai ter com o dinheiro, qual é a relação que vai ter com a aparência, qual é a relação que vai ter com a capacidade cognitiva. Então, tudo isso aí é um campo muito aberto. E tudo isso impregna no nosso inconsciente e ele aceita isso como verdade para sempre. Aceita isso como verdade para sempre. Até ser desafiado por novos modelos.
Então, se a minha mente inconsciente não é desafiada por novos modelos, eu vou levar aquilo para o resto da vida. Por isso que nós divulgamos tanto esse cuidado que nós temos que ter e esse desenvolvimento que nós precisamos adquirir. O grande problema nessa história toda, né, que nós acabamos de falar, é que essas crianças, elas crescem, elas viram adultas. E esses adultos, né, esses adultos vêm com essas crenças limitantes que atrapalham muitas vezes o processo da vida adulta. Por que muitas vezes as coisas emperram para você? Por que o dinheiro não flui? Vai dar uma olhada naquilo que está no seu inconsciente. Mas como é que eu faço isso? Eu abro minha cabeça, eu faço o que com isso? É um negócio meio maluco. Como que eu vou fazer para olhar as coisas que estão impregnadas no nosso inconsciente? Então, nós precisamos... calma aí, que a gente vai chegar lá, tá? Nós precisamos colocar novas ideias no nosso inconsciente. Ideias, sim, de prosperidade, ideias de harmonia, ideias de capacidade, ideias de novos valores. E assim, retirando as crenças antigas do nosso inconsciente, que ele aceitava isso como verdade, e substituindo por novas ideias que ele também vai aceitar como verdade. Isso é magnífico. Isso é exuberante, extraordinário, sensacional. Qualquer coisa boa que você quiser falar. Mas isso é muito bacana. Por quê? Porque o nosso inconsciente continua aceitando as coisas como verdade. Então, o que nós precisamos fazer? Aprender a tirar essas crenças que nos limitam e substituir por crenças que nos motivam. Aí vem a grande ideia do poder das declarações. E o nosso consciente, a nossa mente inconsciente, ela está, sem sombra de dúvidas, alerta e ativa. Tá? Ela nunca descansa, sabia disso? Você está dormindo, ela não dorme. Ela não dorme, ela continua lá, trabalhando. Você está acordado, ela não para dormir e descansar, ela continua trabalhando. A tua mente inconsciente, ela não descansa sequer um minuto, sequer um segundo, sequer milésimos de segundo. Mas nem quando eu estou dormindo? Nem quando você está dormindo. A sua mente consciente descansa, mas a sua mente inconsciente não. Tá? E aí, o que nós vamos fazer? Olha só, vamos pensar agora aqui comigo. Você pode dizer de forma consciente. Aí você fala, Rafa, mas assim, eu já tentei várias vezes falar palavras de afirmação, palavras de afirmação, palavras de afirmação e não sai do lugar. Espera um pouquinho que hoje a gente vai entregar para você uma ferramenta extraordinária. Espera aí, porque muitas vezes você fica falando assim para sua mente consciente, eu mereço o melhor, eu mereço o melhor, eu mereço o melhor. Você fica lá, eu mereço o melhor. Só que, se na sua mente inconsciente está gravado outra coisa, está gravado assim, você nunca vai conseguir alguma coisa na vida. E de repente, você nunca vai conseguir alguma coisa na vida, foi alguma coisa que você ouviu quando você era pequenininho, quando você tinha 5 anos, quando você tinha 6 anos, quando você era pequeno, e algum adulto, por uma infelicidade que fosse no momento, falou assim, você nunca vai ser alguém na vida. Você nunca vai ser uma boa pessoa. Você é malvado. Você nunca vai ser ninguém na vida. Pronto. Viu o que aconteceu? A mente inconsciente gravou isso como verdade. Aí essa criança cresceu, se formou, virou um adulto, e aí ela vê que as coisas não funcionam. Ela tenta e volta para trás. Tenta e volta para trás. Ok, então o que vai fazer? Não, eu tenho que mentalizar que eu vou conseguir, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir, que eu vou conseguir. Só que lá, na sua mente inconsciente, se está gravado isso, adivinha o que vai acontecer? Qual vai ser o resultado? Quem é que vai ganhar no jogo? É só ver o resultado da pessoa. É só ver o resultado da vida dessa pessoa. É só ver o resultado que cada um tem. E aí você sabe quem ganhou, quem perdeu. E aí,
esse é o nosso diferencial. Esse é o diferencial da equipe dos 25 segundos. Porque o nosso método, que é chamado de semear, sentir, entender, mudar, escolher, agir e realizar, faz todo sentido, porque através de práticas simples e que se você fizer com constância, elas trazem resultados efetivos, porque já trouxe resultado na minha vida, já trouxe resultado na vida da equipe, já trouxe resultado em centenas de pessoas que nós treinamos. Hoje nós estamos falando do E, do entender. E você está entendendo isso através da sua mente consciente. Você está entendendo o que eu estou falando. E tudo aquilo que você entende que não está te fazendo mal, está indo para a sua mente inconsciente. Isso é perfeito. Porque agora eu vou te ensinar uma ferramenta fantástica, uma ferramenta sensacional, uma ferramenta magnífica. E essa ferramenta, você vai olhar e falar assim, mas é isso? É isso. Essa ferramenta se chama assim, não seria bom ser? Põe aí e deixa o não seria bom ser pela uma boa parte da nossa live. Não seria bom ser? Mas que ferramenta é essa? Eu vou te explicar. Olha só. Olha lá, a imagem. Não seria bom ser? Tcharam! O que essas palavras, elas trazem de importante e de forma poderosa para você e principalmente para a gente entender esse processo de declarações? Bom, se você diz assim, quero que isso que ainda não aconteceu aconteça. Você está fazendo uma declaração aqui. Quero que isso que ainda não aconteceu aconteça. Bom, o que você está fazendo com os seus pensamentos? Você está ativando o seu desejo, que ainda não aconteceu, mas você também está ativando a ausência do seu desejo. Quero que aquilo que ainda não aconteceu, a ausência do desejo, aconteça. Tá? E aí, o que vai acontecer? Mesmo se você só falar uma parte da sentença, quero que isso aconteça, e não fale a outra parte da sentença, mas se no seu inconsciente tem uma coisa que fala assim, as coisas não dão certo para mim, você sabe que o seu inconsciente não vai permitir que a sua declaração funcione. Porque lá no seu inconsciente tem uma frase, tem uma crença que diz assim, as coisas não acontecem para mim, as coisas boas não acontecem para mim. E mesmo que eu fique falando, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, e não fale mais o restante da frase, o meu inconsciente vai trabalhar de forma assim, isso que está falando não é verdade, porque as coisas boas não acontecem para mim, então ele vai bloquear e não vai deixar acontecer. É maluco, mas é simples assim. Então, o que nós vamos fazer? Se você diz o seguinte, agora vem a ferramenta, olha que legal. Não seria bom se esse desejo acontecesse para mim? Gente, até arrepia. Não seria bom se esse desejo acontecesse para mim? Além de tudo, eu estou perguntando. Tem uma coisa super legal aqui que a gente vai conversar depois, tá? Sobre perguntas. Vamos voltar aqui. Quando você diz assim, não seria bom se esse desejo não seria bom se esse desejo acontecesse para mim? Sabe o que você está fazendo? Você está colocando no seu inconsciente, cuja essa expressão, ela tem uma baixa, mas uma super, tá? Baixa resistência mental. Então, essa afirmação, essa declaração, melhor dizendo, essa declaração, porque eu estou visando o futuro, essa declaração que você está fazendo tem uma baixa resistência mental. Ela contorna as defesas do seu inconsciente e torna isso mais fluido para você. Torna com que isso possa ser uma realidade vivida. Não seria bom que o meu desejo acontecesse? E quando você fala isso com autoridade e com uma declaração, você sente até um sentimento diferente.
Essa declaração, naturalmente, ela induz uma expectativa mais positiva de resposta. Essa declaração, ela vai induzir você a uma resposta que o seu inconsciente vai falar assim, pode ser que seja legal mesmo, né? Pode ser que seja bom. Por quê? Porque não tem resistência mental. Muito diferente de eu falar assim, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça, eu quero que isso aconteça. Se eu fico falando, eu quero que isso aconteça, e aqui no meu inconsciente está falando assim, você nunca vai ser bem sucedido, você nunca vai ser bem sucedido, você nunca vai ser ninguém na vida, dá conflito aí, não vai funcionar. Agora, se eu declarar, não seria bom que isso acontecesse para mim? Não tenho resistência. Eu não crio resistência mental. É aí que essa ferramenta ela vai ser maravilhosa, por não criar essa resistência mental. Então, eu vou dar algumas ideias aqui para vocês, porque vocês vão fazer esse exercício comigo, tá? E vocês vão fazer esse exercício durante a semana. Eu vou dar algumas ideias aqui. Não seria bom que, ou se, né, melhor, não seria bom se os meus rendimentos aumentassem? Não seria bom se todas as manhãs eu acordasse com mais disposição e entusiasmo? Não seria bom se eu determinasse um momento de qualidade com a minha família? Não seria bom se eu me dispusesse a dar um presente, mesmo que simbólico, nas datas especiais do relacionamento? Não seria bom se eu cuidasse melhor do meu condicionamento físico? Não seria bom se eu separasse um tempo de qualidade para o meu relaxamento mental? Não seria bom se minhas idas ao médico fossem somente para check-up, pois eu tenho uma saúde maravilhosa? Não seria bom se eu determinasse um momento para os meus estudos e conhecimento? Resistência mental? Quase nenhuma. Resistência mental? Praticamente zero. Resistência mental? Muito baixa. E sabe o que é mais legal? Quando você faz essas perguntas, o seu cérebro de alguma coisa ele está buscando resposta. E ele vai responder, seria, é verdade, acho que seria bom, seria. E isso faz com que você mova, com que haja um movimento e não uma paralisação. Com que haja esse movimento e não a paralisação do eu vou conseguir, mas aqui está falando que você não vai conseguir nada, então aí você para. Aqui não seria bom ser? Aí isso deixa com que você se movimente e isso traz uma vibração diferente. Só que uma coisa é interessante aqui, tá? Como a gente está falando de declaração, o poder das declarações, não basta apenas declarar, não basta apenas você declarar, você tem que declarar com autoridade, tá? É com força e autoridade. E o que é uma declaração com autoridade? Vamos entender a palavra autoridade. A autoridade é a palavra que tem poder de ordenar. Então, isso aqui é uma ordem, né? Isso é uma ordem. É a palavra que permite uma realização de alguma coisa e move a sua mente para ir em direção da palavra que foi declarada. Olha essa outra projeção aqui. Se você pensa que pode ou se pensa que não pode, de qualquer forma você está certo. Se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de alguma forma você está certo, de qualquer forma. Por quê? Porque você sempre terá razão naquilo que você declarar da sua vida. Se você falar que você não pode, sabe o que vai acontecer? Você vai achar meios, vai achar justificativas, você vai achar muitos motivos para mostrar que aquela sua declaração era verdade. Olha o perigo disso. Olha o perigo disso. Se você começar a declarar que as coisas ruins acontecem para você, sabe o que vai acontecer? Você vai achar razões, você vai achar motivos, você vai achar N coisas para validar aquilo que você declarou. Para validar, para mostrar que aquilo que você declarou conscientemente ou inconscientemente era verdade. Então, olha
o cuidado que nós temos que ter com aquilo que nós proferimos, com as nossas declarações, quer seja para nós mesmos ou para os nossos familiares, para as pessoas com quem nos relacionamos. Por quê? Porque, de certa forma, você vai achar N motivos para fazer aquilo virar verdade, tá? Então, quando fazemos uma declaração com autoridade, mesmo sendo uma declaração, não seria bom se a minha renda financeira aumentasse, não seria bom se eu tivesse um tempo melhor com a minha família, mesmo sendo uma declaração com não seria bom se, mesmo sendo assim, quando você coloca autoridade nisso, quando você coloca essa ideia da ordenação, da ação, isso faz com que você se comprometa com isso, porque a resposta vem. Não seria bom se eu tivesse um tempo de qualidade com a minha família? Baixa resistência. Baixa resistência. Então, o que vai acontecer? Vem uma resposta. Sim, seria bom sim. Ótimo! Então, agora é a hora da autoridade, de fazer com que isso se torne realmente uma ação. Então, sim, então eu vou fazer, eu vou agir. E aí você começa a agir, começa a deixar 5, 10, 15 minutos de relacionamento com a família. E aí o que vai acontecer com essa sua declaração? Ela vai mostrar para você que é verdade sim. É verdade sim, separar um tempo com a família é muito interessante, é muito bom para você e ela vai começar a validar isso. Porque quer aquilo que você pense ou não pense, isso já é uma decisão, uma forma de que você sempre estará certo. Então é melhor estar certo nas coisas que vão te favorecer, nas coisas que fazem você crescer, do que ao contrário, né? Eu não quero estar certo naquilo que me diminui, naquilo que me desvaloriza. Eu quero estar certa naquilo que me valoriza, naquilo que faz com que eu possa crescer e me desenvolver. Então, a autoridade ela pode ser construída sim, desde que você tenha foco e determinação nas coisas que você quer fazer e construir, porque isso vai potencializar os seus recursos internos. Então, durante essa semana, o nosso desafio eu vou te desafiar sim, a que você muitas e muitas vezes, você possa sim, agora nessa câmera aqui, nessa aqui, que eu quero ficar mais pertinho, isso, nessa aqui, aí. Muito bem, eu quero te desafiar ao seguinte, muitas e muitas vezes nessa semana, observe aquilo que você declara, observe como a gente colocou lá no comecinho, escreva essas coisas que você declara, tá? Por quê? Porque você está conhecendo essa ferramenta agora. Então, primeiro escreva as coisas que você declara. E depois que você escrever as coisas que você declara, você vai colocar alguma coisa positiva de forma a, quando essas declarações elas forem negativas, nada de bom acontece comigo, coisas nesse sentido, você vai inverter isso e vai começar a colocar para essas situações. Não seria bom se, e aí coloque aquilo que você deseja. Não seria bom ser, e aí coloque aquilo que você deseja. E deixe isso fluir em você, deixe a sua mente responder, porque é lógico, se você já colocou, não seria bom se eu cuidasse melhor do meu condicionamento físico? Sim, seria. Então, ok, então eu vou cuidar. Então vamos começar, vamos fazer, tá? Então pratique e comente, agora aqui de novo. Pratique e comente, tá? Sobre esse não seria bom ser. E veja quais os efeitos que isso vai surgindo. Bom, na próxima segunda-feira nós vamos falar sobre a última série, o último tópico dessa série aí, que é como melhorar os seus relacionamentos. E nós vamos falar sobre algo muito especial que tem a ver com perguntas, ok? Então, se a live de hoje, o vídeo de hoje fez sentido para você, peço sim que você compartilhe com o maior número de pessoas, peço que você assine o nosso canal, nos siga nas redes sociais e deixe o sininho ativado, tá? Lá no YouTube, para quando tiver vídeo novo vocês sejam notificados. Então, 25 segundos é tudo que você precisa e bora! Vamos lá, vamos distribuir e semear
as coisas boas que nós podemos.